Graça e paz, sou o profeta pastor Marcone Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente ignora, mas que pode mudar completamente a sua vida espiritual. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero começar te dizendo algo muito sério. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele começa a agir em áreas que você nem imaginava. Ele entra na sua casa, na sua família, nas suas finanças e até naquilo que está travado há anos. Agora deixa eu te fazer um convite especial. Se você sente que precisa de acompanhamento espiritual, oração constante, campanhas fortes e direção de Deus, torne-se membro do nosso canal, porque no grupo de membros você não fica sozinho. Lá nós temos campanhas exclusivas, orações direcionadas, aconselhamento pastoral, além de novidades e benefícios preparados com muito cuidado para você e sua família. É um ambiente de fé, de cobertura espiritual e de crescimento, onde nós caminhamos juntos, orando uns pelos outros e buscando a presença de Deus todos os dias. E eu também quero te pedir algo muito importante. Visite o link das lojas parceiras que estão aqui na descrição e compre conosco. Dessa forma você abençoa diretamente o nosso canal e nos ajuda a continuar levando essa palavra para milhares de pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e venha fazer parte dos nossos membros. E não se esqueça de hypar nossos vídeos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Para compreender a seriedade do que Kim Jong-un declarou, é necessário olhar para o contexto daquele momento. Em fevereiro deste ano, a Coreia do Norte realizou uma grande cerimônia militar às vésperas do 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores, considerado o evento político mais relevante do país, realizado a cada 5 anos. Na ocasião, foram exibidos lançadores de foguetes de 600 milímetros, com dimensões muito superiores às dos sistemas convencionais de artilharia. De acordo com o próprio regime, esses equipamentos utilizam inteligência artificial para direcionamento e possuem capacidade comparável à de mísseis balísticos. Kim Jong-un afirmou que nenhuma outra nação possui tecnologia semelhante e, diante de milhares de soldados e autoridades, declarou: quando essa arma for utilizada, nenhuma nação poderá esperar a proteção de Deus. Esse tipo de postura de se colocar acima do Criador não é algo novo na história. Um dos primeiros registros está no livro de Êxodo. A Bíblia relata que, quando Moisés foi até o faraó do Egito pedir a libertação do povo de Israel, recebeu uma resposta que ficou marcada. Veja o que está em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. Moisés e Arão foram até o faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto em minha honra. Porém o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. O faraó confiava plenamente em seu poder militar, em seus cavalos e em seus carros de guerra. Ele era, naquele tempo, o governante mais poderoso da terra. Ainda assim, foi esse mesmo homem que, junto com seu exército, acabou submerso nas águas do Mar Vermelho ao tentar perseguir o povo que Deus havia libertado. Anos depois, outro rei repetiu essa atitude. Nabucodonosor era o soberano da Babilônia, o maior império daquele período. Ele conquistou povos, destruiu o templo em Jerusalém e levou os israelitas ao cativeiro. Certo dia, caminhando pelo terraço de seu palácio, contemplou tudo ao redor e fez uma declaração que trouxe consequências severas.
Veja o que está registrado em Daniel, capítulo 4. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, como capital do meu reino, para a glória da minha majestade? Enquanto ainda falava, uma voz veio do céu dizendo: esta é a mensagem para você, rei Nabucodonosor. O seu reino lhe foi tirado. Você será afastado do convívio humano, viverá com os animais do campo e comerá capim como os bois. Permanecerá assim por 7 períodos, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os entrega a quem deseja. Observe isso, irmãos. Nabucodonosor enfrentou um preço altíssimo por causa do seu orgulho e somente foi restaurado quando tomou a atitude que Kim Jong-un se recusa a ter: reconhecer que existe alguém acima dele. Há ainda outro exemplo. O livro de Atos relata a história de Herodes Agripa, rei da Judéia, que ordenou a morte do apóstolo Tiago e mandou prender o apóstolo Pedro. Em certa ocasião, Herodes vestiu suas vestes reais, assentou-se no trono e fez um pronunciamento público. A multidão começou a aclamar, dizendo que aquela era a voz de um Deus e não de um homem. Herodes aceitou aquela exaltação em vez de dar toda a glória a Deus. Então, conforme está em Atos capítulo 12, naquele mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele foi consumido por vermes e morreu. Um historiador chamado Flávio Joséfo, que viveu naquele período e não era cristão, registrou que Herodes sofreu uma dor intensa no abdômen e permaneceu agonizando por 5 dias até morrer. O rei que aceitou ser tratado como divino acabou sendo destruído de dentro para fora, e esse padrão não ficou restrito aos tempos bíblicos. Em 1911, durante a construção do RMS Titanic, um funcionário declarou que nem Deus poderia afundar aquele navio. Era o maior transatlântico já feito, e os responsáveis estavam tão confiantes que reduziram a quantidade de botes salva-vidas. A embarcação levava mais de 2.200 pessoas, mas os botes comportavam apenas cerca da metade. Em sua viagem inaugural, em abril de 1912, o navio colidiu com um iceberg e afundou. Infelizmente, mais de 1.500 pessoas perderam a vida. O navio que o homem disse ser impossível de afundar não conseguiu completar nenhuma única viagem. Agora, voltando ao caso de Kim Jong-un, há um ponto que torna sua declaração ainda mais séria. Ele afirma que suas armas são tão poderosas que nem Deus poderia proteger quem estivesse em seu caminho. Porém, recentemente, a Coreia do Norte lançou um míssil hipersônico que explodiu ainda no ar, espalhando destroços por centenas de quilômetros. Fragmentos quase atingiram a própria capital do país, Pyongyang, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. E isso não foi um caso isolado. Quando anunciaram um teste bem-sucedido com um míssil de múltiplas ogivas, a Coreia do Sul declarou publicamente que a informação não era verdadeira, pois os testes haviam falhado repetidamente. Ou seja, as armas que ele afirma estarem acima de Deus sequer conseguem alcançar o destino sem falhar no percurso. E não para por aí. Kim Jong-un enviou cerca de 14 mil soldados para lutar na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Muitos desses militares morreram. E no início, os corpos eram cremados em segredo dentro da Rússia, pois o regime não queria que essa informação viesse à tona. Somente depois disso, o ditador mudou sua postura e passou a apresentar esses soldados como heróis diante do público. Ele afirma que Deus não pode proteger os seus inimigos, mas não consegue nem mesmo proteger os próprios soldados que envia para lutar do outro lado do mundo. E a Bíblia revela exatamente o que Deus pensa quando um homem se levanta dessa forma. Veja o que está escrito no Salmo 2, versículos 1 ao 4. Por que as nações se enfurecem? Por que perdem tempo com planos vazios?
Os reis da terra se levantam e os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles dizem: vamos romper as correntes e nos livrar dessas amarras. Mas aquele que reina nos céus ri, o Senhor zomba deles. Veja isso, irmãos. A palavra mostra que a resposta de Deus diante dessas afrontas é apenas o riso, porque ele já conhece o final dessa história e a única esperança para esses homens é o arrependimento sincero. Mas sabemos que isso não é simples, porque quanto mais rejeitam o ungido de Deus, que é Jesus, mais o coração se endurece e o amor se esfria por causa do pecado. A questão nunca foi se os mísseis de Kim Jong-un funcionam ou não. A verdadeira questão é o que ele provocou no momento em que abriu a boca, quando declarou que nenhuma nação poderia contar com a proteção de Deus diante de suas armas. Ele não antecipou a queda de outros. Ele acelerou o próprio juízo. Porque a Bíblia é clara em Gálatas capítulo 6, ao afirmar que ninguém pode zombar de Deus, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. O faraó semeou arrogância e colheu o mar vermelho. Nabucodonosor semeou soberba e